Para ser realmente carismático, convincente e cativante, você precisa equilibrar acolhimento e competência. Quase todo problema com pessoas nasce quando esse equilíbrio sai do lugar. Vanessa Van Edwards é pesquisadora de comportamento e autora best-seller. Ela é uma das maiores referências em linguagem corporal, presença e comunicação. É muito difícil fingir competência. Também é muito difícil fingir acolhimento. O antídoto não é aprender mais sinais falsos de simpatia, é hora de se afastar de gente tóxica. Suas palavras têm poder, seus sinais também. Não desperdice isso. Uma única palavra pode mudar a fisiologia de alguém. Você pode me explicar a diferença entre carisma e narcisismo? Esse é meu maior medo com este livro, de verdade. Porque, sendo bem sincera, dá pra usar isso pra... É melhor sorrir sem mostrar os dentes ou mostrando os dentes para fazer as pessoas se conectarem com você como ser humano para conseguir tudo o que você quer na vida? O que a pesquisa mostrou é que o sorriso de verdade, mostrando os dentes ou não, o principal é que ele chegue aqui em cima. Nos olhos. Na verdade, é o músculo da bochecha aqui em cima, aquelas ruguinhas no canto do olho. Eu faço isso bastante. Sinto que eu aperto muito os olhos. Sim, você já sorri Sim. com os olhos. É basicamente isso que a gente procura. Então, não faz tanta diferença. Em foto de perfil, foto de app de namoro, ou do LinkedIn, ou você está neutro, ou com essas ruguinhas no olho. O pior é ficar no meio termo. Um sorrisinho leve de canto de boca, certo? Você e eu temos isso na capa do livro, esse sorrisinho. Mas precisa ativar a bochecha aqui em cima. A doutora Barbara Wild mostrou que, quando as pessoas viam um sorriso falso e um sorriso real, o sorriso real era contagioso. Quando viam o sorriso real, elas se sentiam mais felizes. Quando viam o sorriso falso, o humor não mudava. Interessante. E isso importa porque a gente pensa, quero chegar confiante na minha melhor versão. Só que esquece que os nossos sinais são contagiosos. Sim. Se você mostra felicidade de verdade, aumenta a chance de espalhar isso. E tem mais um sinal facial que eu quero falar. Foi isso que começou minha jornada, e me ajudou muito. Eu era bem travada socialmente, como você sabe. Sim. Isso me deu um Sendo alívio enorme. Introvertida, desajeitada, com ansiedade social, o pacote completo. Essa história me deu muito alívio. Eles descobriram que se você está num ambiente e alguém te dá um sinal de rejeição social, Como é esse sinal? pode ser revirar os olhos. Um suspiro. Desviar o olhar. Isso, se afastar. Quando a pessoa joga a cabeça pra trás e... Quando eu faço isso, dá pra ver que eu me desconectei de você. Cruzar os braços, né? Cruzar os braços, uma rejeição não verbal, repentina. Virar os pés também seria? Sim, a gente pode falar de pé, sim, dá pra Sim. falar disso. Mãos e pés são tão... Sabe o que é curioso? Eu olho para mãos e pés o tempo todo. Não lembro se aprendi isso com você. Acho que foi. Anos atrás. Foi comigo. Tipo, olhar as mãos. Estão no bolso? Sim. Estão fora do bolso? Sim, sim. Mas continua. Antes da gente voltar nisso. Tá. Sinais de rejeição social. Você sabe como é. Você está numa reunião e do nada pensa: será que eu não tô sendo bem-vindo? Ele não gostou. Ela não gostou. Quando a gente percebe rejeição, o campo de visão aumenta. A gente enxerga mais amplo. Literalmente. As pupilas dilatam. Sim. E você passa a enxergar mais. Para mim, esse estudo foi um estalo, porque nossos sinais mexem com a fisiologia dos outros. E a nossa fisiologia muda na hora, num ambiente. Se você entra numa reunião se sentindo rejeitado, pouco querido, julgado, seu corpo reage. Então, se você não está confiante e alguém te manda um sinal de rejeição, primeiro, é bom reconhecer quais são, porque seu campo de visão abre e você começa a pensar: quem mais está me mandando esse sinal? Qual é minha rota de fuga? É exatamente isso que o corpo tenta fazer. Sim. Sobe adrenalina e cortisol. E ninguém pensa direito com adrenalina e cortisol lá em cima. Por isso uma reunião pode degringolar tão rápido. Você está apresentando, se preparou a semana inteira. E tá lá todo... Aí pensa, ele revirou os olhos. Ela virou pro lado. Nossa, viu um movimento estranho do pé. Aí você se perde, dá branco, e o resto da apresentação desanda. A boa notícia é o que o Matthew Lieberman descobriu, na UCLA. Quando você nomeia o sinal, tipo, isso foi um revirar de olhos, isso foi um resmungo de irritação, isso foi um sorrisinho de desprezo. Na hora que você rotula, a amígdala acalma. Eles provaram que quando a pessoa está no exame de ressonância e vê um rosto com medo, aquele medo típico com o branco do olho mais aparente e a sobrancelha levantada, se você está deitado ali e vê medo, você começa a sentir medo. A amígdala ativa e o corpo pensa: se ele está com medo, eu também tenho que ficar. Mas, no momento em que você diz, ali mesmo, ufa, isso é só medo, a amígdala para de responder. Interessante. Então eu acho que
Eu sempre tive dificuldade com autoconfiança. Foi uma jornada longa. O meu atalho foi controle. Se eu controlo os sinais que chegam até mim e os sinais que eu mando para os outros, eu acesso a confiança por uma porta dos fundos. Como você controla os sinais de outra pessoa? Você nomeia e responde do jeito certo. Então, Ou seja, você não controla como a pessoa age com você, mas controla como você reage, como interpreta e como segue depois disso. sim. Tipo, primeiro, só de nomear você já controla a sua própria fisiologia. Se alguém te manda desprezo, revirada de olho, você retoma o controle. Não, eu vi. Eu identifiquei. Não vou embarcar nisso. No mundo da vulnerabilidade, quando você dá nome para vergonha, fala sobre ela e traz para a luz, ela assusta menos. Não fica presa dentro de você. Então, só reconhecer já ajuda a processar a vergonha. E rejeição social. Rejeição social. Na vulnerabilidade, você tem medo, reconhece e ele diminui. Em situações sociais também, encontro, trabalho, negociação, entrevista. Quando você diz, ok, ouvi um tom de impaciência, ou vi flexão da pálpebra. É disso que eu quero falar agora. Flexão do quê? Eu sei. Flexão da pálpebra? Sim, É a pálpebra do olho? isso. É tipo uma contração, um tique ou o quê? Tá, você perguntou Tipo como controlar. É isso, você acabou de Isso. fazer. Você conhece Zoolander? Sim, O Blue Steel? claro. Aquilo é uma flexão da pálpebra. É um tô te analisando. Você endurece a pálpebra inferior e tensiona o olhar. Isso é o Blue Steel. E eu sei que parece ridículo. E você deve estar pensando, onde você quer chegar com isso? Faz sentido, porque é tipo, me prova. É como se alguém estivesse duvidando de você. Sim, é isso. Olha que curioso. Quando a gente sente medo, os olhos abrem mais. Se você abre bem os olhos, até aparecer o branco, você capta muito mais do ambiente. Com medo, a gente quer ver o máximo possível. Já quando a gente tenta enxergar detalhes, em qualquer cultura, a gente diminui a luz que entra nos olhos, então a gente semicerra o olhar. Pra focar. Isso para focar. Se você tenta ver, por exemplo, aquele pontinho na parede, você tensiona a pálpebra de baixo. E isso tem comprovação. Quando a gente tensiona essa parte, entra menos luz e a gente enxerga mais detalhes. Então, eu vejo melhor os detalhes daquela câmera quando eu faço essa tensão na pálpebra. Sim. Por isso, se você abrir a edição da People do Homem Mais Sexy do ano, quase toda foto tem bíceps contraído. E junto, essa tensão na pálpebra. E é porque Sério? muita mulher acha esse olhar tensionado muito atraente. Quando eles flexionam. Muito atraente. Então o olho bem aberto não é sexy? Não, isso aqui é sexy. Nem um A pouco. pálpebra tensionada, sim. Isso. Sabe por quê? Porque homens e mulheres querem parceiros que olhem de verdade, que prestem atenção mesmo. Então, se eu estou sentada, conversando com você e faço, ah, é mesmo? Eu estou mostrando. Caramba, isso foi muito interessante. Quando a gente tensiona a pálpebra, a gente sai do só ouvindo e vai pro pensando a fundo. Interessante. É literalmente o corpo tentando enxergar melhor. Então, numa negociação, num encontro, ou falando com um amigo, se a pessoa diz sério e tensiona a pálpebra de baixo, você pensa, opa, aqui eu acertei em cheio. E tem outro jeito de controlar esses sinais. Vamos dizer que você está... E isso aconteceu comigo, eu conto no livro. Eu estava numa reunião com um time de executivos bem poderoso. E se a apresentação fosse bem, eles iam me chamar de novo para outras. Então a pressão era grande. Era um grupo pequeno. Eu estava numa parte falando de substâncias químicas. E vi um executivo do outro lado da sala tensionar a pálpebra de baixo para mim. Ele olhou para o slide e eu pensei, ok, o que foi? Ele passou de ouvindo para avaliando. Aí eu parei e, como era pouca gente, eu perguntei, tudo certo? Eu olhei direto para ele, abri as palmas das mãos e disse, alguma pergunta? Esse é um sinal universal de abertura. É como dizer, estou aqui para ouvir. Estou aberta para compartilhar. Sim. É literalmente, pode falar, eu estou aberta a isso. Aí ele disse, sim, eu tenho uma pergunta. E eu estava falando de ocitocina. Ocitocina, eu sei que você fala bastante aqui, é o hormônio da conexão e do vínculo. Ele falou, tem uma coisa que eu não entendo. Ocitocina não é o que dão para induzir o parto? E eu, você está certo. Eles dão ocitocina mesmo porque ela é tão potente que pode induzir o trabalho de parto. Interessante. Mas, no nosso contexto, ela entra como química do vínculo social. Foi um ótimo momento de ensinar porque ele se sentiu ouvido na hora. E eu sei que se eu não tivesse acolhido essa dúvida ali, eu teria perdido ele. Porque ele teria ficado preso naquele slide, tipo, ué? E depois ele me disse, sabe, eu senti que você estava ensinando pra gente. Pra mim. E Sim. eu estava mesmo ensinando pra ele. Então, outro jeito de controlar os sinais é perceber e pensar. Como eu posso respeitar isso? Esse é o presente que a gente dá pras pessoas. Eu posso estar com alguém e mostrar. Eu quero te ouvir de verdade. Quero ouvir suas palavras.
quero observar suas expressões. Quero ouvir até o seu tom de voz. A gente nem falou de voz, que é muito importante. E não é só perceber. Eu quero responder do jeito que faça você se sentir mais ouvido por mim. Então é perceber e respeitar. E fazendo isso, numa apresentação, você esteja reconhecendo a pessoa em voz alta ou não. Você quer dizer que isso te traz de volta para o eixo para conseguir seguir apresentando. Exatamente. Você sente que está no controle da narrativa, que está no controle. Entendi. E para introvertidos isso ajuda muito, porque é mais difícil falar muito. Então eu quero te dar mais controle do não verbal para quando você falar, ter mais impacto, certo? Então se você é introvertido e quer ler o ambiente rápido para saber a hora certa de falar seu ponto e ser mais ouvido e valorizado, isso te dá confiança, porque você não fica no achômetro. Sim, Eu odeio achômetro. eu também odeio. Eu sei. Tem muitos vídeos na internet dizendo o quanto alguém é carismático. Pelo jeito que sorri, pelo olhar, até pela inclinação do queixo e outras coisas. Sim, Ser carismático é importante? Vamos começar por aí. sim. Vale a pena. É mais importante ser mais carismático do que menos carismático. Sim, direto ao ponto. Mais crível e confiante. Ir direto ao ponto. Energia neutra. O que tem mais valor na sociedade para atingir objetivos e conseguir o que você quer? Tá. Muito carismático ou neutro? É melhor ser mais do tipo neutro. E esse é o maior erro de gente muito inteligente. A maioria dos meus alunos é fora da curva, criativa, brilhante e cai na ideia de: se eu tenho conhecimento técnico e acadêmico, eu não preciso de habilidade com pessoas. Só que a pesquisa de Princeton mostrou o seguinte: Tô animado com isso, porque eu já imagino o que você vai dizer, de certa forma. legal! Então esse estudo mudou meu trabalho e minha vida. Foi da doutora Susan Fiske, em 2002, e desde então foi replicado e ampliado várias vezes. É uma base bem sólida. O que ela encontrou é que pessoas muito carismáticas combinam perfeitamente dois traços, e é por isso que elas são tão raras, e por isso a gente gosta tanto delas. Para ser carismático de verdade, você precisa equilibrar acolhimento e competência. A gente falou disso lá na primeira vez que se encontrou, mas de lá para cá saiu muito mais coisa sobre isso. Gente muito inteligente erra ao aparecer só como competente. Tenta impressionar com números, fatos, indicadores e dados, mas passa uma imagem fria. Sim, Parecem intimidadoras. Do outro lado, tem quem seja muito acolhedor. A competência até existe, mas não está equilibrada. A pessoa parece super simpática, super gente boa, só que é interrompida e ouve que ninguém leva a sério. não passa credibilidade. As pessoas até esquecem que já encontraram com ela antes. Então eu diria que a maioria dos problemas com pessoas, na verdade quase todos, vem desse desequilíbrio entre acolhimento e competência. Por isso, carisma é essencial para ter sucesso. E mais, é o que faz as pessoas se abrirem para sua competência. Então você pode ser extremamente estudioso, ter um QI altíssimo e lembrar de tudo. Ser uma enciclopédia de conhecimento. Mas pelo que eu entendi, se você não tiver carisma, nem que seja um pouco, as pessoas não te levam tão a sério, não se importam tanto, ou não ficam tão engajadas. Não é só engajamento. Existem duas perguntas que a gente se faz sobre quem está na nossa frente, e isso acontece imediatamente em toda a interação. E vale também no vídeo, não é só ao vivo. Isso acontece no instante em que você aparece numa chamada e no instante em que alguém abre seu LinkedIn. Eu pesquisei muito o perfil do LinkedIn, porque é ali que Sim. muita primeira impressão nasce. Quando alguém vê seu LinkedIn ou te vê no Zoom, a primeira pergunta, e é nessa ordem, é: posso confiar em você? Instinto básico. Você é aliado ou ameaça? Dá para confiar em você? A segunda pergunta é: posso contar com você? Então, numa reunião, num encontro, numa apresentação, numa negociação, no LinkedIn, os dois sinais que você precisa passar o quanto antes são: sim, você pode confiar em mim, e sim, você pode contar comigo. O problema é que muita gente profissionalmente está ficando muda. Não sei se você percebeu, mas nos últimos 5 ou 10 anos, parece que a gente foi para uma postura mais tanto faz. Tipo, não vou demonstrar nada, vou ser o mais profissional e neutro possível. Aí, a gente tira sinais de tudo que mostra quem somos. E as pessoas têm dificuldade de confiar. Têm dificuldade até de escutar a gente. E a gente se pergunta por que demoram para responder e-mail. É porque a gente está sinalizando pouco.
Precisamos de muitos sinais para responder essas duas perguntas. Então, como a gente cria mais confiança e a sensação de que dá para contar com a gente na hora? Vamos falar primeiro de confiança, porque é nessa ordem. Você precisa confiar para depois contar com a pessoa. Por isso, começar pela competência nem sempre funciona. Então, confiança. E a primeira coisa é meio estranha, e eu vou começar por ela. Você não precisa ser competente para ser confiável? Para ser carismático, você precisa ser competente e passar confiança. Tudo bem. Certo? A gente quer esse equilíbrio, certo? Você está Sim. tentando... Ser inteligente o bastante, ser acolhedor e agradável. Sim, tá. Vamos olhar essa capa. Capas que funcionam muito bem e fotos de perfil fortes no LinkedIn passam duas coisas rápido: confiança e competência, ao mesmo tempo, tá? Vamos começar pela primeira. Espaço. As zonas de distância. Desculpa, vou te devolver. Eu peguei da sua mão. Zonas de espaço? O que é uma Isso. zona de espaço? Zonas de espaço. É sobre distância entre pessoas. A distância entre meu rosto e a lente, você não vê, mas nesse ensaio eu garanti uma distância específica da câmera. Quão longe? Eu queria estar na chamada zona social. Isso não é invenção minha, é baseado em pesquisa. Existem 4 zonas: íntima, pessoal, social e pública. Lembra daquele episódio de Seinfeld do cara que fala perto demais? Sim. Sabe quando alguém chega colado no seu rosto e praticamente fala dentro da sua boca? Sim. Isso é falar perto demais. E aí vem a primeira grande regra: A zona íntima. zona íntima. Você não quer ela, a não ser que a situação seja íntima mesmo. Ou se vocês são muito próximos e isso é normal entre vocês. É o jeito de vocês. Você fala a 15 centímetros do rosto dos seus amigos? Perto demais. Não, não. Sim. Isso é coisa de namorada. Entendi. Tá. Olha o que acontece. Essa é a zona íntima. Tipo 15 centímetros. De 0 a 45 centímetros é zona íntima. E é aqui que está o maior erro hoje, porque a gente vive em videochamada. A gente tira foto assim, selfie colada. Sim. O que isso comunica quando você aparece no vídeo ou na foto tão perto? É como dizer: quero ficar muito próximo, muito rápido. Quem é mais caloroso vai pensar: sim, vulnerabilidade, intimidade. E você atrai esse perfil. Mas quem é mais reservado pensa: calma aí, dá um espaço. E se afasta. Aí você entra no FaceTime, no Zoom, e a pessoa está colada na câmera. Sim. O nariz e a lente estão a uns 25 centímetros. A outra pessoa pensa: opa, Fica perto demais. é perto demais. Então a primeira dica é respeitar as zonas de distância. O ideal é algo entre 45 centímetros e 1 metro e pouco. Essa é a zona social. Dá para fazer contato visual. Se eu quisesse esticar a mão e te dar um toca aqui, dava, mas ainda com espaço respeitado. Então, no vídeo e nas fotos, para passar esse equilíbrio, fique entre 45 centímetros e 1 a 1 metro e 20 centímetros da câmera. Essa é a primeira. Então esse seria o espaço da zona social. Sim. E a zona pessoal também é boa, só que um pouco mais distante quando vocês estão se conhecendo. Em uma sala, numa reunião, num evento de networking, a pessoa costuma ficar entre 1 a 2 metros, que é a zona pessoal. Ok. Depois vem a zona pública, que é mais longe. E o que a gente Tá. gosta é que a pessoa se aproxime aos poucos. Isso é um dos motivos de a gente estar tão esgotado de vídeo. A gente emenda chamada atrás de chamada e pensa: por que eu tô tão cansado? E nem estou no presencial. A razão é porque o vídeo dispara sinais que não são naturais. Eu entro numa sala, tipo hoje no escritório. Você estava me esperando, eu falei oi, a gente se aproximou e deu um abraço. É assim que o humano gosta. Vai da zona pública. Não é tipo eu abrir a porta e você já está na minha cara. Seria demais. Eu estava a uns metros quando dei oi. Você estava numa boa distância, alguns metros. Isso é natural. No vídeo é tipo, pum, já tá aqui. E a gente cansa porque os sinais são artificiais. E isso puxa o segundo sinal de confiança, que é importante. Sim. Quando a gente não vê as mãos da pessoa, o cérebro tem mais dificuldade de confiar. Engraçado. Acho que desde aquela entrevista eu deixo minhas mãos sempre visíveis. Antes eu nem percebia. Mas agora, quando passo por alguém que pode ser um desconhecido, eu deixo as mãos soltas, relaxadas. Sim. Sem ficar rígido, Sim. sem esconder. Aí eu chego normal e falo: e aí, Sim. tudo bem? Às vezes, até faço um aceninho. É Sim, isso. só pra mostrar. Isso é super carismático. Que bom te ver. Isso. E eu adoro Shark Tank. Você conhece e sei que você já trouxe gente Eu no amo. programa. Sexta-feira à noite é Shark Tank. Adoro Shark Tank. Eu quis entender se existia um padrão entre os pitches que menos davam certo Interessante. e os que mais davam certo. Muito legal. E muito obrigada ao meu time incrível por ter apurado isso. Não só pelo que as pessoas falavam, mas pelo jeito que falavam. Tudo. Que legal. A gente analisou 495 pitches do Uau. Shark Tank. Meu Deus. Sim. Quais foram as principais diferenças entre os que deram certo e os que não deram? Tá.
E obrigada ao José Pena por essa pesquisa. Foram 495 pitches, literalmente centenas de horas de programa. Sim. A gente codificou tudo. Entrada, primeira impressão, fala, contato visual, sorriso, interação, números, proposta de negócio. A gente olhou tudo. Caramba. Tá. Uma das maiores diferenças entre os pitches piores e os melhores foi exatamente o que você acabou de descrever. As mãos. Isso. Quando você anda pelo corredor do Shark Tank, é perfeito, porque é exatamente a transição de distância. Público, pessoal, social, íntimo. Dá tempo de aquecer. Os melhores participantes, ainda lá na zona pública, já sinalizavam: "Oi, Sharks." É mesmo? Aí entravam, iam pro lugar marcado e diziam: "Bom dia, Sharks." Ou: "Kevin, Mark, a gente adoraria fechar com vocês." E cumprimentavam com algum gesto de mão. Os menos bem-sucedidos entravam achando que estavam sendo humildes, mas diminuíam confiança. Escondiam as mãos, punhos atrás do corpo, no bolso, ou segurando algum objeto. Às vezes era sem querer, mas escondiam as mãos e nem acenavam. Aí fica difícil o cérebro pensar: posso confiar nessa pessoa? É uma parte bem primitiva. Se a gente não vê as mãos, tipo se eu fizesse esta entrevista inteira com as mãos atrás das costas, O que ela tá fazendo aí? o que ela está fazendo? O que essas mãos estão fazendo? E o mais interessante é, a Susan Goldwyn Medal pesquisa gestos, certo? Ela passou toda a sua vida inteira dedicada a pesquisar gestos, e ela descobriu que gesto pesa mais do que palavra. Então, se alguém no Shark Tank diz: "Hoje eu tenho uma ideia enorme, enorme mesmo", mas mostra com as mãos algo pequenininho, você pensa: "Não dá, Vanessa. Isso parece pequeno demais. Não tem nada de enorme." E se eu digo: "Eu tenho 3 ideias grandes", mas levanto 5 dedos, você tende a acreditar mais nos meus dedos. E isso importa porque gesto reduz esforço mental. Interessante. Quando eu gesticulo, eu fico mais fluente, pareço mais competente e reforço o que eu digo. É como falar: "Isso é importante, posso te entregar esse ponto?" Gestos com as mãos, com o corpo, com o rosto, com o cabelo, Gestos de mão. Digo gestos de mão, especificamente. são a chave. Eles são tipo o marca-texto da linguagem corporal. Quero que você pense assim. E se a gente não usar? Tipo, eu sou meio travado, prefiro ficar com as mãos baixas quando eu falo. O que acontece se eu não gesticular numa conversa, num pitch, em qualquer situação? 2 coisas. Primeiro, fica mais difícil para você pensar e se organizar. Para quem está falando, fica mais difícil processar. Isso vai ser mais difícil ganhar confiança, porque o gesto sublinha o que você fala. Se você trava suas mãos, você se enrola mais para explicar. Teve um estudo. Pessoas contaram 2 versões de uma história, uma podendo usar as mãos e outra sem. Com as mãos livres, elas fizeram menos pausas, falaram mais rápido e usaram palavras mais sofisticadas. Uau! E na outra, elas não podiam, as mãos ficavam presas debaixo das pernas. Sabe o que é curioso? Eu estava lendo umas aberturas do podcast antes de você entrar. Hoje de manhã, eu gravei outra entrevista, fiz chamadas e anúncios. E usei as mãos porque eu sinto que passa mais energia, mais presença. Sim, sim. E eu lembro que, quando eu gravei meu primeiro audiolivro, The School of Greatness, eu tentei ler um tempo com as mãos paradas e pensei: eu não consigo ler. Não conseguia ler? Parecia que eu tinha esquecido como ler minhas próprias palavras. E como eu tive Que dislexia doideira. na infância, enfim, eu já sou um pouco mais lento para ler. Mas quando eu pensei: tá, eu preciso entrar nisso com o corpo e com as mãos, eu fiquei mais confiante, fluiu melhor. E eu errei bem menos. Eu não precisava parar e recomeçar toda hora. Sim. Isso é uma história ótima sobre gesto, porque se você observar os melhores dubladores, a galera que dubla desenhos, eles... Ficam super animados, né? Sim. Eles usam o corpo inteiro. Sozinhos numa sala, gravando no microfone, né? Mas eles ficam... Sim, sim. A gente acabou de fazer igual. Sim, Mas é verdade. sim, é isso que eles fazem. Eu não li meu audiolivro assim, mas sim. E a pesquisa da Susan chama Hearing Gesture, porque eu uso as mãos não só para quem está vendo, mas também para quem só está ouvindo. Quanto mais eu gesticulo, mais carisma eu ganho na voz. E eu adoro falar de carisma vocal. Interessante. Então ajuda a mim e ajuda você. Quem está vendo recebe muito mais informação. Eles falam em 12,5 vezes mais informação só pelos gestos. Sério? Sim. Mesmo quando você não vê? Não, tem que ver. Dá pra ouvir carisma. Mas quando a pessoa vê seus gestos, o que você fala ganha mais peso. Se eu digo peso, eu mostro. É pesado, olha isso. Agora, se eu digo pesado, pesado, e faço um gesto de empurrar pra longe, você pensa, não parece pesado. Você sente a ênfase das palavras. Sim. Então é como um marca-texto.
Só que eu preciso fazer uma ressalva, porque eu já causei um problema com isso. Sim. Eu amo gestos, mas eu não gosto de mãozinha de jazz. Certo? Gestos são ótimos. Sim. Ei, que bom te ver. Ei, oi Lewis, tudo bem? A pessoa pensa, isso não passa credibilidade nem confiança. Sim. Tem um esquisito aqui. Eu criei um problema. Tinha gente entrando no Zoom fazendo "Olá, Vanessa!" E eu, "Ah, não. Não faz isso. Não, é marca-texto, certo? Você não vai marcar a página inteira. Você marca só o que importa." Vamos voltar para as mãos um segundo. Porque você disse que vocês analisaram uns 400 vídeos do Shark Tank. 495 pitches. E um dos fatores principais era acenar quando entrava ou quando chegava para Se posicionar. se posicionar. Sim, Não lá do fundo, acenando sem pode parar. ser. Alguns faziam. Mas também quando sentava e falava, Ei, Sharks. Sim. Oi, Sharks, bom dia, feliz de estar aqui. Até fazer isso com a palma aberta ajuda. Interessante. Que outras coisas perceberam? Tá. Então gestos ajudam muito. E é fácil no vídeo ou ao vivo. Oi, que bom te ver. Bom dia. O maior erro é a pessoa chegar e você só mandar um oi com a cabeça. Certo? Dá uma mão, acena, mostra as mãos. Você gosta da pessoa o suficiente para isso. Eu começo meus vídeos com "Oi, pessoal." É simples. Tá, essa é a primeira. A segunda fica mais interessante. Lembra que os Sharks viam pitch atrás de pitch? Sim, eles ficam cansados. Eles ficam tipo, Exaustos. eu já estive no set. Eu vi tipo, Que legal. é o dia inteiro, é pesado, É puxado. é puxado. Nos pitches mais bem-sucedidos, a próxima coisa ficou muito clara. Quanto mais o participante conseguia ativar dopamina, maior a chance de fechar negócio. Dopamina é um assunto complexo, então não vou aprofundar muito hoje aqui. Com comida? Comer alguma coisa. Tipo oferecer, ó, prova o que fiz. Ah, sim, a comida ativa, Deixar fazer degustação e provar. E tipo abrir algo. provar, experimentar, cheirar, lamber, Sentir, tocar, sentir, vestir, brincar. Qualquer sentido funciona. A gente adora isso. Quando tem algo diferente, mais mão na massa, tocar, cheirar, provar, vestir, brincar, fazer, testar, isso acorda os Sharks. Dopamina é bem complexa, mas vou simplificar. Dá uma sensação boa, né? Então, se alguém diz, Sharks, hoje eu tenho um presente pra vocês, o cérebro já vai. Opa, presente, presente, presente. Ah, me dá. Sim. Isso mesmo. Nós adoramos presentes. Dopamina é aquela sensação de quero isso, quero isso. É empolgação, mas também motivação. E eles viram que com mais dopamina, as pessoas ficam mais dispostas a agir, a montar um acordo, a fazer perguntas. Então, quando o participante entrava com interação e alguma surpresa, às vezes era surpresa mesmo. E os melhores participantes literalmente soltavam algo como "E sabe o que mais, Sharks?" Aí eles, o quê? Isso. O quê? Conta. Porque a gente gosta de dopamina. E não precisa... Você não tem que chegar em toda reunião distribuindo sneakers. Certo. Eu amo sneakers. E isso funciona mesmo. Funciona sempre. Mas também existe surpresa no jeito de falar. Tipo dizer, hoje eu tenho algo bem especial para compartilhar, certo? Antecipação. Isso, antecipação. Nem precisa ser algo grandioso. Pode ser só colocar pequenos elementos de surpresa que a pessoa já espera com curiosidade. E agora vem a maior de todas. Uma pesquisa que explodiu minha cabeça e mudou como eu escrevo e-mail. Se você escreve muito e-mail, isso é para você. Vou simplificar, porque o estudo é meio complexo. Eles fizeram assim. Pesquisadores chamaram pessoas para o laboratório para fazer um quiz, tipo um teste rápido de matemática. Um grupo recebeu instruções bem simples. Por favor, faça o teste a seguir. Faça com calma. Use lápis. Avise quando terminar. Bem básico. O outro grupo recebeu a mesma coisa, só que com algumas palavras de conquista no meio. Palavras desse tipo são vencer, ter sucesso, dominar, grandeza. Sim. Certo? Essas são palavras de conquista. E tem um motivo para isso ser tão forte. Nas instruções dizia algo como: procurem dominar todas essas perguntas. Podem levar o tempo que precisarem para chegar à resposta certa. Eles só adicionaram ali 2 ou 3 palavras assim. O curioso é que os participantes expostos a essas palavras, ligadas à conquista, acabaram se saindo melhor. Interessante. Isso é muito forte. Se você lidera gente ou trabalha em time e quer que a pessoa renda melhor, trocar 2 ou 3 palavras já ajuda a colocar todo mundo no modo certo. A segunda coisa que eles descobriram com o estudo foi que isso dobrou a vontade de continuar trabalhando. Dobrou mesmo. Quando sentem que podem vencer, ter sucesso, conquistar. Sim. Elas ficaram mais tempo, se esforçaram mais e curtiram mais.
E o último ponto. Só ler palavras de conquista pode mexer com nossa dopamina e testosterona. Isso é fascinante. Sabe o que é curioso? No ensino médio e na faculdade, tinha uma loja chamada Successions. Acho que era esse o nome. Não sei se você lembra. Era uma loja motivacional, com pôster tipo uma águia voando e uma frase, sabe? Parece meu escritório. Ou umas coisas tipo, parecia uma loja Ted Lasso. Eu amei. Só coisa de acredite em você. Bem motivacional. Onde fica essa loja? Eu quero. Eu acho que era Successions. Tá. Eu não consigo lembrar direito o nome. Nem sei se ainda existe. Mas meu pai me comprava muita coisa. E eu tinha um monte de frases inspiradoras de esporte. E pôster do Rocky. Essas coisas de gente conquistando objetivo. E eu ficava encarando aquelas paredes e pensando, eu quero ser isso. Sim. Então eu vou agir todo dia de manhã. Trabalhar um pouco mais para chegar nas metas. Eu vivia num clima de palavras de sucesso. Sim, você estava se condicionando com esses sinais. E mais um estudo. Interessante. Prometo que não vou exagerar. Eles colocaram a foto de um atleta vencendo uma corrida em cima do script de telemarketing. Quem tinha a foto do atleta vencendo, Lá vem. ganhou mais dinheiro. Ah, não. Pera, só ali Sim. na frente deles? Tipo, Literalmente uma foto impressa em cima do roteiro. caramba. Eu conto isso porque a gente não percebe como sinaliza errado ou perde oportunidade em cada e-mail que manda. Se você escreve para sua equipe na segunda de manhã, pessoal, hoje vai ser um dia corrido. Vamos ter muitos desafios. Não vamos nos atrasar. A pesquisa mostra que, quando a pessoa lê palavras tipo corrido, desafio e atraso, você coloca ela nesse estado. Mais corrida, mais atrasada, mais travada. Você está sem querer dificultando a vida do seu time. Uau. Então, ao invés disso, pensa assim. E eu deixo um desafio. Se você tiver coragem, abre sua pasta de enviados e pega 5 e-mails que você mandou para pessoas importantes. Chefe, parceiro, colega, cliente, quem for, imprime e conta quantas palavras gatilho você usou. Boas ou ruins? Sim. E melhor ainda, elas são de acolhimento ou de competência. Aqui é o próximo nível. Boa, Amanda. Pessoas muito carismáticas preparam os outros com acolhimento e competência. Era isso que eu ia dizer sobre ativar dopamina. Um elogio simples, um reconhecimento. Pela minha experiência, isso já acende dopamina. Você vê a pessoa e reconhece algo que curte nela, tipo, belo tênis, sei lá. Ou, hoje seu sorriso tá ótimo. Hoje sua energia tá boa. Isso gera dopamina, né? Com certeza, 100%. E isso leva ao meu terceiro ponto do Shark Tank. A gente viu que, quando o participante elogiava algo específico de um Shark, ele tinha mais chance de fechar com aquele Shark. Tipo, admiro muito isso em você. Sim. Lori, eu estava doida para trabalhar com você. Robert, eu adoro seus negócios com atletas. Mark, sou seu fã há anos. E teve uma frase que foi a campeã. Qual? Em pitch, quando a gente ouvia isso, a chance de sair acordo era alta. Você me lembra eu mesmo. Podia ser sobre um Shark ou sobre o empreendedor, mas o maior elogio é: você me lembra eu. Você é meu modelo. Eu me vejo em você. E aqui é o próximo nível. Eu quero você no seu máximo de carisma. Quero que quem está nos ouvindo seja inspirado a ser mais acolhedor e competente. Mas o presente maior é ajudar o outro a ser a melhor versão dele também. Então, quando você manda um e-mail dizendo: oi, vou apresentar a Sarah, ou a Sarah vai entrar na call, ou segue o e-mail de apresentação que eu prometi, você não está sinalizando nada. E se você pensar, qual é o ponto mais acolhedor e competente da Sarah e da pessoa para quem eu vou apresentar? Aí você escreve: quero te apresentar a Sarah. Ela lidera nosso time de marketing há 10 anos. A gente tem muita sorte de ter ela. Ela é uma joia. Sorte, joia, líder. Isso é o equilíbrio perfeito entre acolhimento e competência. E você entrega esse presente para Sarah, para outra pessoa e para você também. Eu realmente acho que palavras são presentes. Não precisa ser em todo e-mail, mas nos mais importantes, nos que realmente contam, faz essa auditoria. Quantas palavras de acolhimento você usa? Palavras de acolhimento são as que ativam conexão e confiança e dão aquela sensação boa. Da ocitocina. E também conte palavras de competência. Eficiente, produtivo, brainstorm, alavancar, liderar, simplificar. Essas são ótimas de competência. E um detalhe curioso,
Os emojis São bons ou ruins? são super acolhedores. Entendi. Tipo, aumenta a simpatia, a conexão. Sim. Isso é bem caloroso, né? Emoji e ponto de exclamação contam como uma palavra de acolhimento. Uau. Aí a pessoa manda um e-mail super caloroso para alguém importante. Oi, amigo. Amigo é palavra calorosa. Ponto de exclamação, já vira 2. Adorei falar com você ontem. Mais uma. Foi tão empolgante colocar o papo em dia. Empolgante e papo em dia. Já soma mais. Aí vem coração, coração, carinha sorrindo. Certo. Pronto, 7 palavras calorosas em uma frase, certo? Sim. Aí a pessoa se pergunta por que não é levada a sério. Por que não chamaram para a próxima etapa? Por que demoram 4 dias para responder? É excesso de acolhimento. Precisa equilibrar com competência. Então conta e vê que sinais você está mandando para as pessoas que importam para você. Interessante. E você quer isso? Você está me lembrando de uma coisa que eu fazia anos atrás, quando ninguém sabia quem eu era. Eu estava começando. Era 2007 ou 2008. Eu usava o LinkedIn para criar conexão com líderes de negócios bem-sucedidos e com gente que já tinha feito coisas que eu queria fazer no futuro, sabe? E por um tempo ninguém me respondia, porque eu começava assim. Oi, tô começando agora. Sou novato e queria um conselho. Você pode me ajudar? Esse tipo de Sim, caloroso, 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 caloroso. linguagem, né? Sim. Tudo isso que você falou são palavras calorosas. Sim. Aí eu mudei o jeito de escrever e comecei a receber resposta quase sempre, de praticamente qualquer pessoa. Eu pensava, nesse aqui vão responder. E eu comecei a fazer algumas coisas. Na primeira frase, eu tentava ativar a dopamina. Basicamente, eu buscava uma conexão em comum e mencionava essa pessoa em comum. Você conhece essa pessoa e eu também. Eu tô no circuito. Confiança e acolhimento. E é confiança. Acolhimento e Se competência. você gosta dele, você pode gostar de mim também. Equilíbrio perfeito. Sim. E eu nem sabia disso, eu só fazia, né? E funcionava. Eu pensava, então vou continuar. Sim. Vou achar alguém em comum. Eu também conversava com alguém para pegar um contexto. Você pode me contar algo sobre fulano? Aí eu usava essa informação e falava com a pessoa já nesse tom. E eu procurava mais interesses em comum. Eu tentava ter umas 3 coisas em comum, já na primeira ou segunda frase. Uau. Tipo, algo que eles fizeram e eu também já vivi. Ou a cidade de onde são, sei lá. Algum interesse em comum. Calor e competência. Talvez isso seja competência, talvez seja os dois. É lindamente ambos. Sim. Aí eu fazia isso, e depois eu dizia algo tipo, eu me inspiro muito no que você construiu. Eu adoraria conhecer sua história de sucesso. Opa, pera, fala de novo. Eu me inspiro muito no que você construiu. Eu adoraria conhecer sua história de sucesso. Nossa, isso me deu até arrepio. Era basicamente isso que eu fazia em quase todo e-mail. Essa frase, podemos falar dela? Porque ela é o equilíbrio perfeito entre acolhimento e competência. Aí está. Você tem inspiração, tem conhecer, tem sucesso. Poucas palavras. Não é um e-mail de 6 parágrafos. E é muito melhor do que qualquer coisa me avise. Certo. Sim. Ou, posso tomar um café e pegar umas dicas? Sim, exato. Então Sim. é isso. Tem oportunidade escondida nos seus textos, nos seus e-mails, nos seus perfis, se você quiser aproveitar. E às vezes é só trocar algumas palavras. Sim. Não é mudar 15 coisas. Sim. No estudo, eram 2 ou 3 palavras. Vencer. Só ler vencer já faz o outro pensar mais como alguém que vence. Sim. Que presente poder fazer isso. Muito bom. Uma frase que eu ouvi no ensino médio do Roosevelt é: as pessoas não ligam para o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Isso salvou minha vida. Isso é acolhimento e competência. Porque eu nunca me senti competente na vida escolar, sabe? Eu ficava no fim da turma. Minhas notas eram ruins. E isso só confirmava. Eu não sou inteligente o suficiente. Nunca vou ser tão inteligente quanto meus colegas. Então por que alguém ia gostar de mim Sim. ou confiar em mim? Eu não me sentia competente. Aí quando eu ouvi essa frase, eu pensei, eu tenho uma chance. Tipo, eu posso construir competência em outra área da vida. Posso ser inteligente emocionalmente e mostrar o quanto eu me importo. E fazendo isso, foi basicamente a minha vida toda. Para quem está ouvindo, espero que isso mostre que se importar tem várias formas. Sim, tem inteligência emocional, mas tem também respeitar os sinais do outro e dar os sinais certos para ele. Sim, Quando você faz alguém se sentir mais vencedor, olha o presente que você deu. um presente enorme. Você está colocando competência na pessoa. Você está falando alegria e confiança para ela. Exatamente. Você está literalmente dando dopamina. E assim a pessoa ganha mais motivação. E quem não precisa de mais motivação, né? Com certeza, sim. Posso, já que você abriu uma vulnerabilidade, Claro. posso abrir uma também e fazer Sim. um elogio?
Tá. Eu estava doida para te contar isso. Seu livro, School of Greatness, eu amo a capa, acho inspiradora. E quando eu fui fotografar a capa de Captivate, isso foi há 6 anos, e estava dando tudo errado. Eu estava super travada. Minha fotógrafa incrível, a Maggie Kirkland, falou: "Olha, assim não tá funcionando. Você tá muito travada, preciso que você relaxe." A pior coisa para alguém ansioso é mandar relaxar. A gente não conseguia a foto certa e ela disse: "Pense nos seus modelos." Quem é seu modelo? Eu, Lewis House. Aí ela abriu seu livro e disse: "Tá, olha o Lewis. Vira ele." Aí no ensaio, eu incorporei você e fiz sua pose, com as mãos, sobre a barriga e aquela expressão. E por incrível que pareça, isso virou a capa de Captivate. Essa foi a foto. Eu vou te mandar a versão completa. Quantos livros você vendeu? Muitos. Muitos. Acho que eu tenho que te pagar. Quero royalties. Eu te canalizei, Legal. porque tinha algo naquele sinal, naquela postura. Então, obrigada até pelos sinais que você passa. Porque isso me deu confiança, sem você nem saber. Aí sim, eu agradeço. Fico feliz que funcionou. E o que mais? Digo, no Shark Tank, além de ativar dopamina, o que mais? Tá. A gente falou de leitura, dopamina e interatividade. Falou também de elogiar de um jeito que cria identificação puxando semelhanças. Tipo, assim como você, Lori, a gente valoriza muito. Isso é bom. Ou, Mr. Wonderful, a gente adora seus produtos. Isso ajudava muito. Eu sei que parece puxação de saco, mas funcionava Funciona. mesmo. E outra coisa da interatividade. Eles atravessavam as zonas de espaço. Levavam algo para entregar para os Sharks e iam do tapete até as cadeiras. E funcionava porque eles entravam na zona íntima bem rápido. Isso geralmente funcionava. Isso se chama ponte não verbal. É uma técnica mais avançada. Quer que eu explique? Sim. Tá. A técnica da ponte não verbal é um jeito de entrar no espaço íntimo de alguém, mas com segurança. Porque quando a gente está com alguém, o que a gente quer? A gente quer se conectar, quer mais ocitocina, quer criar vínculo, certo? Só que às vezes é difícil quebrar essa barreira. Uma ponte não verbal é um jeito de criar ocitocina com permissão. Pode ser entregar algo para a pessoa, dar um toque aqui, encostar de leve no cotovelo. E foi exatamente isso que os pitches mais bem-sucedidos fizeram. Eles tinham um motivo para dizer: "Lauren, deixa eu te conduzir até aqui." Ou, "Kevin, deixa eu fechar esse zíper para você." Ou, "Quer provar esse cinnamon roll incrível?" Quando faziam isso, criavam pequenas pontes. Então pensa, como você cria pontes com as pessoas? Envolvendo até o físico, né? No vídeo é mais difícil, mas ao vivo isso apareceu muito no Shark Tank. Certo. Mas como fazer de um jeito que a pessoa se sinta confortável se você encosta no cotovelo, já que alguém pode não gostar? Tem que ter muita leitura, tipo, essa pessoa vai ser receptiva? Ela já está interessada o bastante? Dá pra eu chegar mais perto? Sim, ela está se inclinando? Está mantendo contato visual? Está balançando a cabeça? Ah, e eu esqueci outra coisa bem importante, poder vocal. A gente ainda não falou de voz, e isso pesou muito no Shark Tank. A gente ouve confiança, ouve competência. E o principal caminho para isso é a entonação. E o erro mais comum é a entonação de pergunta. Entonação de pergunta é quando a voz sobe no fim da frase, certo? Isso também é chamado de up-talk. Então não faça up-talk. Não faça Beleza. up-talk. Já eu vou explicar por quê. Quando você usa a entonação de pergunta, o cérebro do outro entende. Ah, me fizeram uma pergunta. Só que quando você usa isso sem querer, você faz as pessoas duvidarem de você, né? Dá pra confiar? Se é confiável mesmo. Teve um estudo com médicos que mostrou o seguinte. Vou explicar. Eles pediram para os médicos gravarem áudios de 10 segundos só apresentando nome, especialidade e onde trabalhavam. Ficava tipo: "Oi, eu sou a doutora Edwards. Eu trabalho com oncologia. Eu sou especialista em medicina infantil", algo assim. Aí eles distorceram os áudios para ninguém entender as palavras, só o tom. Ficava um blá 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 sem sentido. Sim. Depois pediram para as pessoas avaliarem acolhimento e competência só pelo som. E esse estudo já foi repetido várias vezes. Imagina, você tem que avaliar alguém ouvindo um áudio de puro blá blá blá. Pra ver se a pessoa parece competente e Se é confiável. inteligente, se é acolhedor, se você vai gostar dela. Sim, e as pessoas conseguem fazer. O achado foi: os médicos com pior nota de acolhimento e competência tinham mais processos por erro médico. Uau! Isso sugere que a gente não processa médicos só pela habilidade real, mas pela percepção da habilidade. E essa percepção se forma nos primeiros segundos ouvindo a pessoa. Então a sua comunicação é tudo.
tudo. Não é só quais palavras você usa, se elas passam acolhimento e competência, é também como você fala. A primeira história que eu analiso no livro, logo na introdução, é o pitch do Jamie Siminoff. Ele é o fundador da Ring. Ele tomou fora e depois vendeu por $1 bilhão. Esse aí mesmo. E ele é um cara realmente brilhante. O produto dele era simples e bom. E depois do programa, a Amazon comprou a empresa dele por mais de $1 bilhão, com B mesmo. E mesmo assim, ele entra no Shark Tank, faz o pitch e não fecha. Por quê? Aquilo me marcou, porque era um cara inteligente, com uma ideia ótima. Só que os sinais dele atrapalharam. E eu vou dizer algo forte, mas dá pra ouvir. Eu acho que ele perdeu o acordo muito cedo. Eu acho que ele perdeu nos primeiros 10 segundos só de ouvirem a voz dele. Porque ele escolheu começar com as portas fechadas. Então não tem a caminhada no corredor, não tem aquela primeira impressão mais longa, não tem público para social, para pessoal. Ele fechou as portas e fez assim. Ele bateu na porta do Shark Tank. Quem tá aí? Meio que assim. Olá. E ele responde. É o Jamie? Ele falou o próprio nome como pergunta. E quando você é um Shark tentando formar uma primeira impressão sem ver a pessoa, e ouve entonação de pergunta numa frase que deveria ser afirmação, você já pensa. Sei lá. E tem mais. Mentirosos tendem a usar mais essa entonação. Se você já jogou 2 verdades e uma mentira, aliás, já jogou isso? Sim. Tá bom. Nesse jogo, e aqui vai uma dica pra todo mundo. Quando você joga, quase sempre a mentira vira pergunta. A pessoa fica tipo, tá, 2 verdades e uma mentira. Eu tenho um peixe dourado, eu sou vegetariano e eu amo cachorros? Na mentira, a entonação quase sempre sobe, porque quando a gente mente, não sabe se o outro está acreditando. Então a gente entrega sem perceber, e o Jamie começa sem primeira impressão. Não cumprimenta no corredor, não tem a caminhada, e as primeiras palavras dele, mais do que o conteúdo, foram o problema. Né? Naquela entonação ascendente. Aí o Mark Cuban pergunta, você veio fazer um pitch? E ele responde, vim fazer um pitch? De novo com entonação de pergunta. Eu acho que isso derrubou a competência dele. Aí as portas abrem e ele explica a Ring, que é uma campainha. O problema é que a primeira impressão dele foi fraca em competência. E aí ele penou para ser levado a sério pelos Sharks. Mas ele era competente construindo o negócio, né? Muito inteligente. Entendia tecnologia, produto, time, vendas, tudo. Só que faltou acolhimento também. Pelo jeito, né? A parte de confiança, carisma, calor humano, segurança. Sim, ele sinalizou pouco em cada etapa. Pouco acolhimento, pouca competência no começo. Aí ele tenta compensar depois, e no resto do pitch você ouve ele. Ele tenta reconstruir. Mas a gente já fez isso. Olha Sim, essa tecnologia isso que a gente tem. E isso, e os números e aquilo. Só que ele não conseguiu recuperar. Não conseguiu mesmo. Eu analiso esse pitch no livro. Um cara brilhante, num dia ruim. E ele tinha respostas bem preparadas, bem ensaiadas, com conteúdo bom. E aí acontece uma coisa comum em quem ensaia demais. Você vai para uma entrevista ou apresentação, o que faz? Ensaiar, né? Treinar a resposta perfeita. Só que isso pode atrapalhar porque você fica preso na resposta perfeita. Foi exatamente o que aconteceu com o Siminoff. E gente muito inteligente faz isso. Ele ouvia uma pergunta de um Shark geralmente difícil, porque estavam pressionando e não acreditavam nele. Eles pensavam, ah, não, esse mercado já está lotado, isso não vai funcionar. Eles falaram isso na cara dele. E detalhe, eu tenho uma Ring na minha porta. Sim. Ele não conseguia convencer porque acontecia assim. Eles perguntavam algo, aí ele começava a responder de um jeito natural, e aí mudava para o texto ensaiado. Ah, não. Aí você ouvia, sim, nós temos tração de mercado. Nossa tração tem sido excelente. Nos últimos 5 anos fizemos tanto. E você pensa, quem é esse robô? Fala do jeito que sair do coração. Sim. Apenas fale natural. Isso. Então você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, com as melhores ideias, mas se você não comunica direito, você não deixa as pessoas te ajudarem. Isso me enlouquece. Gente inteligente que não consegue ser ouvida. Esse pitch me deu um aperto. Eu fiquei com dó. Mas ele deu a volta por cima, ele está bem, Ele tá indo bem. muito bem. Depois ele virou Shark convidado e tudo mais. Sim. E o mais incrível é que quando você vê ele entrando no tanque como Shark, dá pra ver e sentir a diferença. A confiança dele, sim. Nossa, ele entra, desce pelo corredor, né?
sorrindo, gesticulando. Oi, pessoal, que bom ver vocês. Aperta mãos. Ele faz tudo o que não fez no pitch original. E, cara, dá pra ver a diferença. Ele é a mesma pessoa, mesmas ideias, terno parecido, mas parece outra pessoa. Não é só o que você diz, é como você diz. Sim. É como você se apresenta e as suas palavras. E o jeito de falar? Não. Tô brincando. Eu fiquei curioso sobre um assunto que está muito em alta. Eu entrevistei recentemente a doutora Ramani, que é terapeuta e psicóloga, e a gente falou muito sobre narcisismo. Sim. Você pode explicar a diferença entre carisma e narcisismo? E como perceber quando alguém é realmente acolhedor, cuidadoso e carismático, Sim. versus alguém que só usa as técnicas do carisma num jeito narcisista de manipular, controlar e Sim. conseguir o que quer? Esse é o meu maior medo com esse livro. Meu maior medo mesmo. E isso já me incomodava quando comecei a escrever. Vou ser sincera. Dá pra usar o livro pra manipular. Sim, claro. E isso me assusta. E quando uma pessoa narcisista e inteligente estuda tudo e começa a usar, Nossa, me dá medo. então como diferenciar? Pelos sinais sutis. Agora eles são bem sutis. Bem sutis. A gente vai do óbvio ao sutil, né? É um espectro. Primeiro, meu medo é as pessoas usarem isso com intenção errada. Minha esperança é que a gente use isso pro bem, não pro mal. Esse é o ponto número 1. Você escolhe. E a boa notícia é, tem sinais que ninguém controla totalmente e intenção ruim vaza. Eu chamo isso de sinais da zona de perigo. No livro eu separo 4 tipos. Sinais de autoacolhimento, em linguagem corporal, palavras e voz. Coisas que te deixam mais simpático e confiável. Sinais de alta competência, verbal e não verbal. E os de carisma, quando a pessoa está arrebentando, muito boa mesmo. E o último tipo são os sinais da zona de perigo. São os que colocam a gente em encrenca e que mentirosos usam. É como a gente deixa vazar culpa e vergonha. E vergonha por si só não é ruim. O problema é quando existe culpa por ter feito algo errado. Então, na zona de perigo, é bem difícil esconder esses sinais. Eu ensino justamente para a pessoa conseguir identificar. Quais são esses sinais? Tá, tem vários, e eu vou falar do máximo que der, tá? Claro. E isso pode ser alguém muito bem-sucedido, com muitas conquistas, que parece super crível. Alguém em posição de poder, é dono de empresa, com influência online, algo assim, né? Pode ser alguém super bem-sucedido Sim, e sim. pode parecer confiável, certo? Sim, Mas por baixo pode ser super narcisista. sim. Alguns sinais dá até para controlar, então um manipulador pode tentar esconder. Certo? Um exemplo que eu cito no livro é o Lance Armstrong. Para quem não sabe, spoiler, o Lance Armstrong usava doping. Eu sei que parece spoiler, mas, né, isso já é notícia antiga. E eu também falo da Britney Spears porque tem sinais bem interessantes nela, que ajudam a entender por que tanta gente fica preocupada. Ela mostra vários sinais de zona de perigo. Sim. Então, o Lance Armstrong, numa entrevista antiga no Larry King Live, é perguntado sobre doping e faz o que chamamos de lábios comprimidos. É quando você achata a boca, aperta os lábios. Isso é um gesto universal de contenção. Quando a gente está tentando segurar alguma coisa, esconder, ou não gosta do que foi dito, a gente faz. Então você vai notar isso quando alguém ouve uma pergunta que não gosta, ou precisa mentir. A gente fez um experimento grande no laboratório. Pedimos vídeos de pessoas mentindo. E isso vira um exercício no livro chamado Minta pra mim. Eu faço você mentir pra mim para descobrir seus próprios sinais. Interessante. Conhecerá seus próprios tiques e quais são seus sinais de zona de perigo quando eles escapam. Vale ter isso na manga. Faz isso com seu parceiro, com alguém de confiança, porque você quer que essa pessoa também saiba os dela. E um dos maiores indicadores nas mentiras foi esse. No Minta Pra Mim, a gente pede 2 coisas. Contar sua história mais constrangedora e depois contar uma história constrangedora falsa. E a gente tenta ver se dá pra perceber a diferença. Se eu corto os clipes, dá pra saber qual é a falsa? Isso é interessante. Sim. E é impressionante. Os mesmos sinais aparecem de novo, bem antes da pessoa mentir e contar a história falsa. Ela fala, ok, e comprime os lábios antes, porque a gente não gosta de mentir. Não. O corpo sabe que isso vai dar problema, então é como se ele dissesse, para, e a gente se segura. Pergunta pra uma mulher quanto pesa. Ela faz. E fecha a boca, porque ninguém gosta de falar disso. É um gesto de contenção.
Então, o primeiro passo é observar sinais maiores. Esses gestos de segurar informação. Lábios comprimidos é um deles. Outro é afastamento repentino. No laboratório, a gente viu que quem mente parece querer se afastar da mentira, como se tivesse cheiro ruim. Quando contavam a história verdadeira, elas se inclinavam, gesticulavam. Que vergonha! E lembra, história constrangedora é uma lembrança negativa. Certo. Então não é uma memória boa. A Certo. pessoa fica naquele estado e faz o toque de vergonha. O toque universal de vergonha é encostar os dedos na lateral da testa. Eu fico tipo, ai meu Deus. Sim, tipo, nossa, que vergonha. Então geralmente é verdade quando a pessoa faz isso aí. Sim, porque a pessoa está com vergonha de verdade, né? Então fica tudo coerente. Vergonha e gesto de vergonha. Você vê sinais negativos e a pessoa balançando a cabeça, tipo, não acredito que isso aconteceu. Vem uma careta de medo e tristeza. Tudo combina, né? Isso é emoção coerente. Já na história falsa, a pessoa comprime os lábios e tenta fugir do assunto. Ela solta uma frase e depois, aí sabe e ela vai literalmente o mais longe possível da mentira. Tomara que eu não esteja estragando meu áudio aqui. Ela se joga pra trás, às vezes até joga a cabeça pra trás na cadeira. Porque, fisicamente, a gente tenta se afastar do que não gosta. Então a gente procura lábios comprimidos e afastamento repentino. E tem sinais que a gente não controla, né? Frequência de piscar é um deles e também cobrir, fechar os olhos. Quem mente pisca mais. Pisca mais. Sim. E a Britney Spears tem uma entrevista muito interessante que eu analiso no meu YouTube. Então, nem precisa ler o livro para ver. É pouco antes da conservatorship começar, então tem muitos sinais ali. Aí fazem uma pergunta bem difícil e do nada ela sai de um piscar normal para um piscar muito rápido. Ela começa a piscar assim rapidinho. Porque quando a gente fica muito nervoso, o corpo tenta bloquear estímulo para não ver tudo e conseguir processar. Então a frequência de piscar é algo que muita gente manipuladora não consegue controlar. Inclusive quando eu falo isso, muita gente diz: nossa, eu conheço uma pessoa super narcisista e manipuladora que pisca demais. Interessante. Porque é como se ela estivesse tentando bloquear a mentira ou a manipulação. Por fora ela fala bem, mas por dentro está processando muita coisa. E você pensa, por que essa pessoa pisca tanto? É porque ela está processando. Meu Deus. Então saber esses sinais ajuda. Eles não são ruins sozinhos, mas é importante reconhecer como eles aparecem. E eu realmente acho que gente manipuladora acaba sendo desmascarada. É muito difícil fingir competência. E é muito difícil fingir acolhimento. É difícil sustentar isso por muito tempo. Sim. Então, no longo prazo, sim, dá para aprender alguns sinais e tentar contornar, mas sustentar no longo prazo é muito difícil. Quer ver? Olha a Theranos, né? A Elizabeth Holmes. Spoiler. A Theranos não terminou bem. Eu sinto que sempre preciso avisar isso. Um sinal curioso dela. Não sei se você já viu ela falando, mas ela usava uma voz muito grave, grave demais, meio forçada lá embaixo. E as pessoas perguntavam, isso é voz dela mesmo? É porque ela leu em algum livro de sinais, e não foi o meu, graças a Deus, que voz mais grave passa mais competência. E isso é verdade. Pesquisas mostram que usar a parte mais grave do seu tom natural faz você parecer mais competente para homens e mulheres. E você tem uma voz bem grave, e isso te ajuda muito. Agora, falando com você, eu tento usar o lado mais grave do meu registro natural. Já quando eu falo com meu filho pequeno... Não aquele... Sim. Sim. Com meu filho eu falo bem mais agudo, tipo, oi, meu amor, tudo bem? Mas se eu fizesse a entrevista inteira assim, você ia ficar maluco, sim. né? Não ia passar competência. Não, e a pessoa ia pensar, nossa, não dá, não consigo levar ela a sério. Então ela leu esse estudo claramente. E desceu uma oitava. Exatamente. Ela desceu uma oitava. Não era o tom natural dela, era um degrau abaixo. Então ela falava sempre assim. E nas entrevistas também. Só que dá pra ouvir que não é natural. E seu sexto sentido fica. Por que ela está falando tão grave? Isso tá estranho. E depois saiu que quando ela bebia, os funcionários notavam que ela voltava pro tom natural. Uau. Então tem sinais que uma hora quebram. Então não beba álcool. Tô brincando. E essa é a moral da história. Não bebe álcool se não já sabe. Ou vai ser pego. Sim. Você não sustenta por tanto tempo. Certo. No caso dela, a gente acha que ela estava forçando esse sinal. E eu acho que o corpo também sai da linha, né? Quanto mais você segura algo, conta uma mentirinha ou o que for, você fica desalinhado. Eu já senti isso porque em fases da minha vida, eu já fiquei fora da minha verdade da infância até a vida adulta. Desde mentirinhas até coisas maiores. Escondendo Dá um dos meus ruim por pais dentro. essas coisas. A gente se sente mal. Aí você fica tipo, porque algo aí dentro está errado, né?
E você tem que sustentar a mentira e uma hora você explode ou passa mal ou alguma Vai coisa. vazar, vai vazar. Você quer dizer que os Sabe? sinais vazam, é isso? Você vaza esses sinais e são eles que a gente procura. Eu quero que você fique atento porque quando algo pesa, isso aparece. Agora, há pouco, quando você falou que dava ruim, seu tom de Certo. voz mudou ali na hora. Sim. Porque quando você pensa numa pessoa tóxica, ou pensa em encontrar uma pessoa tóxica, e todo mundo tem alguém assim na vida, né? E por isso, gente tóxica, é tão difícil. Elas tiram a gente da nossa integridade. Gente tóxica obriga a gente a usar sinais calorosos quando a gente não está sentindo isso. E a gente Como até... assim? A gente tem que ser legal com a pessoa? É isso? Sim. Porque se tem uma pessoa tóxica, esse é o ponto complicado do meu trabalho. Eu quero que todo mundo apareça como a melhor versão, mais acolhedora e confiante. Mas com alguém tóxico, como fazer isso de verdade? É isso que torna a gente tóxica tão difícil. Pode ser um colega do trabalho ou Sim. alguém da família. Que você não gosta, né? Aí você puxa um acolhimento falso. Oi! Tudo bem? Certo. Né? Aí o que a gente faz? Sorriso falso, tipo, ai, que bom te ver. Sim. E não parece Né? autêntico. Não fica autêntico mesmo. Ou você Sim. manda, ah, sim, e aí? Que legal. Parabéns. Não é? Agora apareceu o seu lado Los Angeles. Né? É por isso que gente tóxica desafia tanto a gente. Ela aparece, você sabe que deveria ser simpático, aí força um tom caloroso e sai artificial. Você se sente mal e tenta compensar. E sabe qual é o antídoto? Não é aprender mais acolhimento falso. É hora de tirar pessoas tóxicas da sua vida. Eu acho que esse é um Certo. efeito colateral do livro. Não manter por perto. Não mantenha essas pessoas por perto porque vai vazar. Então coloque limites. O que quer dizer com vai vazar? Seu corpo denuncia porque você tenta ser legal o tempo todo, mas por dentro não quer. Então você fica fora da sua Certo? verdade. Isso, exatamente. Então seu corpo fica, eu tô fazendo algo que não é eu. É só porque eu sinto que preciso fazer com essa pessoa. E quanto mais você faz isso, mais você se sente fora da sua própria verdade. Sim, exatamente. Com si mesmo? Com você mesmo. E foi isso que você estava me perguntando. E eu pensei, sim, era isso. Foi perfeito, porque era exatamente a pergunta. E é isso. Se você deixa a gente tóxica entrar na sua vida, principalmente sem limites, às vezes a gente precisa conviver com algumas pessoas assim. Mas, sem limites, você acaba forçando simpatia e isso faz muito mal. E se tem uma pessoa que você não gosta? Talvez nem seja tóxica. É só alguém que você não curte e você não quer ficar sendo simpático porque Sim. sente que... Porque eu vou gastar energia? Não tenho nada contra a pessoa. Só não é a minha praia. Vamos dizer que é no trabalho. Sim. E você está numa empresa com 50, 100 pessoas. Você trabalha em equipe e fica tipo, tá, eu tô aqui. Sim. É melhor ser inautêntico e mentir e agir como se fosse legal com essa pessoa? Tipo um simpático fake. Oi, tudo bem? Que interessante. Mesmo depois de 6 meses ou 1 ano, percebendo que você não gosta dela mesmo. Ou é melhor chegar depois de 6 meses e falar, sabe de uma coisa? Quero ser totalmente honesto e não fingir com você. Porque eu sinto que eu estava fingindo. Eu não conecto com você. Eu não gosto de você. Acho que você não é íntegro. Acho que você é inautêntico. Talvez eu esteja julgando, mas prefiro ser honesto do que ficar sendo simpático fake. Você trouxe A e B. Posso te dar um C? Claro. Tá. Eu não acredito em fingir até se tornar. Eu não vou por esse caminho. Acho exaustivo e acho que vaza. A opção C é não fingir acolhimento, e sim dobrar a aposta na competência. Se você trabalha com alguém que não gosta, uma coisa é certa. Você precisa entregar com essa pessoa. Você tem que fazer sua parte, estar em cima, responder e-mail. Isso dá para ser autêntico, porque para fazer seu trabalho você precisa conviver num nível profissional. Então eu pularia toda essa simpatia forçada. Vai direto pra competência. Fica onde você é verdadeiro, tipo, não preciso saber do seu fim de semana. Não preciso ir pro happy hour com você. Mas sabe o que dá? Entregar. E sabe o que dá? Alinhar objetivos. Então crie limite. Vamos tomar um café? Na verdade, não, tô sem tempo. Hoje eu tô bem corrida. Mas vamos fazer um brainstorm amanhã, no fim do dia, No pra gente trabalho. realmente começar bem. Sim, Então volta pra pra missão. competência. Pra tarefa. Pra competência. E talvez seja só alguém que por 20 segundos por dia eu vou lidar sempre fazendo charme e falsidade com todo mundo. E só vou fazer isso até Eu entregar o que precisa. e seguir pro próximo assunto. É isso. Sim. Exatamente. Porque você foca onde dá pra ser autêntico. E se isso virar assunto, você pode dizer numa boa. Olha, eu não sou muito de socializar no trabalho. Eu sou mais de apenas resolver e entregar. Eu quero ir pra casa, ficar com meus filhos e minha família. Espero que isso seja ok pra você.
Quando a gente estiver junto, eu posso até pular o almoço pra gente resolver logo. Bem eficiente. Sim, isso é bom. Eu gosto de como você é eficiente porque isso me ajuda a chegar mais cedo em casa com meus filhos. Viu? Isso é autêntico. Então, o que você consegue apreciar nessa pessoa que seja competência? Sim. Então, o que você consegue destacar nela de competente? E se você acha que a pessoa não tem nem acolhimento nem competência? Tipo, essa pessoa do time não entrega nada, não é esperta e ainda fica com atitude fake comigo o dia todo. Depende do caso, mas aí você tem que agir. Tipo, fala com seu chefe. Dá pra colocar essa pessoa em outro time? Tipo isso? Sim, você fala, eu não sei como trabalhar com essa pessoa. Eu não quero ser falso, mas a gente não está entregando. E isso está gerando problema no time. Eu não gosto de ignorar isso. Você pode até torcer para melhorar, mas peça ajuda. Se tem alguém na sua equipe ou na sua vida que não é acolhedor nem competente e não te trata com acolhimento nem competência, ou você tira da sua vida, ou põe limite, ou busca ajuda. Dê a eles Não um plano conviva pra com isso. melhorar. Sim, não conviva. A vida é curta demais para viver fingindo competência ou fingindo simpatia. Certo. Qual foi... Acho que te perguntei isso da outra vez. Qual foi a estratégia de carisma? Sim. Dá pra chamar assim? Você não tinha certeza desse termo, você ficou na dúvida. Eu não sei se é a palavra certa, mas qual foi o sinal social ou de carisma que você aprendeu nos últimos 6 meses e pensou, nossa, eu não tinha sacado isso. E agora a pesquisa mostra que quando a pessoa faz isso, melhora aquilo. Tem um sinal novo que eu enfiei no livro na última revisão, porque eu aprendi agora. E veio de alguns leitores homens. Eu fiquei bem curiosa. Lewis, você concorda? Conta pra mim. Olha o que eles disseram. No livro eu tenho uma parte sobre sinalizar com a cabeça. O movimento vertical, de cima para baixo? É sim. Eu faço isso o tempo todo, sim. Isso é bem acolhedor. A gente gosta, a gente ama isso. Mas é bom mesmo? Sim, é ótimo, porque o movimento vertical, e aliás em algumas culturas é diferente, eles fazem pro lado. Mas no Ocidente, o vertical é concordância. É sim. E a pesquisa mostra que quando você assente devagar para mim, eu falo 3 a 4 vezes mais. Que legal. Por isso você entrevista bem. Você passa continua, continua, continua. Sim, eu fico tipo aqueles bonequinhos que balançam a cabeça. Bem devagar, aí eu pauso. Tá, legal. E você está certo. Assentir devagar é me conta mais. Assentir rápido é pode encerrar. Já chega. Tá. Entendi. Então é essa a diferença. Se você quer que a pessoa conclua a reunião, faz um assentir rápido de 3 tempos. Tipo, já entendi. Se você quer que ela continue, tá. Essa é a diferença, ponto 1. Eu ensinei isso e aí alguns leitores homens me disseram, Vanessa, a gente acha que existe um sinal secreto entre homens. Eu nem sabia disso. Eles falaram, Diga. se você conhece o cara e quer cumprimentar homem com homem, você levanta o queixo. Sim. É um gesto aberto de E aí, receptividade. E eles disseram, Beleza, cara. se você não conhece o cara, mas quer reconhecer a presença dele, você abaixa o queixo, tipo, opa, bom te ver. Sim. Nossa, isso é muito real. É mesmo? Sim, é tipo, que bom te ver. Sim. Reconheceu. Que bom te ver. Sim. Sim. E aí, beleza, parceiro? Não é? É muito real. Então tá, eu incluí isso no livro em cima da hora. Caramba, fascinante. Será que isso é biologia? Ou é algo social? Então, Você sabe? o que eu acho é o seguinte, minha teoria é que, na hora que eu ouvi isso, eu fiquei e comecei a reparar. Observei homens e perguntei pro meu marido e pros meus amigos. E eu acho que é assim. Quando a gente conhece alguém, a gente expõe a jugular, que é uma área bem vulnerável, e passa. Eu te conheço. Confio em você. Sim. Tô aberto. Te reconheço. Já quando você não conhece, mas quer mostrar respeito, tô ligado, cara. Tô ligado. Tipo, tô aqui. Você não vê minha jugular, mas eu te reconheci. Vou me proteger. Mas eu te Mas vi... tamo junto, cara. E aí? Exatamente. Sim, sim. Eu acho que vem disso. Eu te conheço ou não te conheço? Então, nesse sentido, Faz sentido. isso é sinal de autoacolhimento. E aí, beleza? Autoacolhimento jugular exposta. E isso é mais de competência. Olá. Prazer em te ver. Eu fico ridícula fazendo isso, né? Eu sou mais oi. Sim. Então isso me surpreendeu muito. Porque ainda tem muita coisa pra descobrir. Eu listei 96 sinais no livro, né? E isso é só o começo. Eu acho que a gente vai descobrir cada vez mais. É daí que vem a empolgação. E esse foi o sinal novo. Muito legal. E sobre quais são os 3 sinais mais fortes de linguagem corporal de líderes? Tá. Isso entra no lado da competência do espectro, né? Quando a gente fala de carisma, fala de acolhimento, competência, carisma e perigo. Agora, 3 sinais de líderes. Meu exemplo favorito é o debate Nixon-Kennedy. Beleza. A gente nem era vivo nessa época, então eu ia achar surpreendente se você tivesse visto. Então a gente quer ficar no alto carisma? Isso. Sim. A gente quer fazer esses sinais o tempo todo? A gente quer ficar nessa estrela. E agora você está falando de competência sobre líderes.
Em geral, líderes são alta competência e entram em acolhimento quando precisam. Alta competência e carisma? Ou alta competência e autoacolhimento? Sim, exatamente. Se você já é acolhedor e precisa aumentar a competência para chegar no ponto ideal, esses sinais ajudam. E meu favorito vem do debate Nixon-Kennedy. Você já ouviu falar? Me refresca Vai a que memória. você diga. Sim. Na verdade, sim, vi no History ontem à noite. Talvez você já tenha falado disso, mas não foi um deles que ficou bravo ou algo assim. Eu não lembro. Eu gosto dessa história porque virou um quebra-cabeça, e eu adoro isso. Foi assim. Na época, Nixon e Kennedy disputavam a presidência dos Estados Unidos. Metade do país viu o debate na TV e metade ouviu Sim. pelo rádio. Quem viu na TV tinha certeza que o Kennedy ganharia. E quem ouviu no rádio tinha certeza que seria o Nixon quem ganharia a eleição. Uau. E foi a primeira vez que teve essa discrepância, que deu essa diferença no vencedor percebido. Porque um soava competente e o outro parecia mais simpático. Um parecia líder pela voz e o outro parecia líder pela imagem. Ah, junta os dois e você chega no ponto ideal. Essa é a estrela. Ok? É a estrela, exatamente. Então, um soava como líder. O Nixon soava como líder. Ele tinha muita força na voz, mas na imagem parecia fraco. Eu detesto usar esse termo, mas ele mesmo escreveu nas memórias que acha que perdeu a eleição por causa dos primeiros segundos do debate. Dos primeiros segundos. Ele mesmo disse isso. O que ele falou? O que Vamos aconteceu? lá. Então foi meio que nem no Shark Tank, tentando recuperar competência e acolhimento ao mesmo tempo. Ele entregou a competência nos primeiros segundos. Quem viu pensou: ah, não, não, não. Esse cara não é vencedor. E isso antes de qualquer fala. Nos primeiros 30 segundos ninguém fala nada, só aparece a imagem. E quem estava vendo pensou: nossa, o Nixon parece tão fraco. E tem motivo. Pouca gente sabe, mas ele tinha machucado o joelho na campanha e passou a semana no hospital. Ele chegou com o joelho enfaixado e com febre. O Kennedy tinha recém tomado sol. Ele estava Sim, estava bem vestido, tudo certinho. pronto para a cena. E tem um detalhe curioso. O debate era em preto e branco e o terno do Nixon era marrom demais, ele sumia no fundo. Eu falo de psicologia das cores no fim do livro, e isso contou também. Ele não destacava na imagem. Sim. Aí ele aparece sentado numa coisa que chamam de postura de corredor. É quando a pessoa fica como quem vai disparar. Sim. Uma perna tá mais para trás. É posição de prontidão. Em qualquer cultura, quando alguém está prestes a sair correndo, entra nessa postura, né? Parece que vai fugir. É por isso que velocista larga assim. Sim. E o Nixon passou os primeiros 30 segundos do debate exatamente assim. Por causa do joelho. Exatamente. Ele estava com dor. Tentando pressionar. Sim. Mas na imagem parecia que ele ia sair correndo dali. Então, numa leitura não verbal rápida, a primeira impressão era: ué, pra onde ele vai? Mesmo sem perceber conscientemente, ele parecia instável. E a gente não gosta de líder que parece que não vai ficar. Já o Kennedy estava bem relaxado com uma postura mais solta e usou o que a pesquisa chama de mãos de humildade. Mãos apoiadas nas pernas Só descansadas. apoiadas. Humilde. Humilde. Então ele parecia relaxado, calmo, como quem veio pra ficar, Certo. sem tensão. Sem pressa. Eu tô aqui. Eu sou seu líder, né? Então ele Sim. parecia presidencial. Primeiro, a postura de corredor. Segundo, e isso aparece nos primeiros 10 segundos do debate, estavam sentados um do lado do outro. Não era em púlpito. Não. E aí, na primeira imagem, você vê o Kennedy bem relaxado, com as mãos de Relaxado. humildade, Sim. relaxado, postura ereta, e o Nixon aparece agarrado no braço da pra fugir. cadeira. Isso, pronto pra ir embora. A gente vê esses sinais e já decide. Mas quem só ouviu no rádio não viu nada disso. Só ouviu a voz. Só a voz. Interessante. Então o Nixon perdeu o debate e perdeu a eleição pro Kennedy. E ele diz nas memórias que foi por isso. Pelos sinais que passou. Para líderes, pensa assim. Primeiro, parecer relaxado e plantado, como quem veio para ficar. Quanto mais você se assenta no lugar, melhor. E tem uma medida estranha. Eu quero ver a maior distância possível entre o lóbulo da orelha e o ombro. Não assim, né? Sim, sim. Porque quando a gente está confiante, a gente ocupa mais espaço, né? Abre os ombros, levanta a cabeça. Vencedor tem postura de orgulho. Interessante. Aí você olha essa distância da orelha para o ombro e pensa: essa pessoa está confiante. Em videochamadas, o erro clássico é entrar assim. Oi, gente. Ombros encolhidos lá em cima, perto das orelhas. Uau. E aí a gente se pergunta por que não levam a gente a sério. Por que interrompem? É por causa dessa postura. Se eu fico assim: oi, gente, boa segunda. E a entonação também. Mas sim. Se eu começo uma agenda assim:
Hoje a gente vai ver uns updates, eu vou passar uns slides e vamos esperar o pessoal entrar. Oh, meu Deus, cara. Não é? Então, imagino que toda a galera do teu time é tipo, e aí? Sim. Vocês ficam se corrigindo o tempo todo nesses sinais sociais? No meu time todo mundo é fera, sério. Sim. A gente até coloca música. Sim. Mas enfim, claro que às vezes alguém pode dar uma inclinada pra frente, mas na primeira impressão, especialmente, Certo. é melhor. Bom dia, pessoal. Que bom ver vocês. E pensa também em foto de perfil, em vídeo. Eu amo cadeira com braço, porque ajuda os ombros a ficarem apoiados. Então o principal é ocupar espaço. E tem um segundo efeito. Isso também melhora sua potência vocal. Se eu fizesse essa entrevista inteira com os ombros, lá em cima ia ficar esquisito. Certo. Eu ia parecer com medo. Pareceria fechada. Sim. E se eu tenso as cordas vocais agora, eu entro no tal do vocal fry. Você já ouviu? É quando a voz fica crepitando, tipo bacon fritando. A voz fica super rouca. Sim. Parece que a pessoa tá quase sem voz. Nossa, fica horrível. E a gente cai nisso sem querer porque está apertando as cordas vocais e não entra ar suficiente. E sem querer ser nojenta, é literalmente as cordas vocais vibrando e batendo uma na outra. É essa vibração que você ouve, por isso incomoda. E quando você tem espaço, você evita o vocal fry. Sim. Se você perceber sua voz entrando nisso, o ajuste mais rápido é: fale mais alto. O melhor jeito de sair do vocal fry é aumentar o volume. Isso empurra mais ar pelas cordas vocais e faz elas vibrarem direitinho. Sim. Se alguém do seu time estiver no vocal fry, só peça para falarem mais alto. Só falar um pouco mais alto? Sim, geralmente isso já resolve. Legal, tá. Segredinho, não joga a culpa em mim, mas se você está entrevistando alguém que caiu no vocal fry e sabe que vai irritar quem está ouvindo, diz: o áudio não tá pegando bem sua voz. Você pode falar um pouco mais alto? Funciona. Agora, qual é a diferença entre as mãos humildes, no joelho, ou na mesa, aqui? Na mesa também funciona? Sim, sim. Versus uma mão em cima da outra, Sim? que é relaxado, mas fecha mais o corpo. Sim. Versus as duas mãos, lado a lado, Aberta. relaxadas, sem tensão, só apoiadas. Qual é a diferença entre essas duas posições? Pergunta perfeita. Na capa do seu livro, por exemplo, está uma mão sobre a outra. Sim, E estão relaxadas. sim. É uma postura mais fechada, mas funciona. Entendeu? Pra mim, tudo bem, desde que as mãos estejam relaxadas, abertas ou fechadas. Agora, com isso eu me importo. Quando a gente protege o tronco, Braços cruzados. sim, isso importa. Porque quando a gente fica assim, eu sei que para alguns é confortável, mas a pesquisa mostra duas coisas. Primeiro, você parece mais fechado e a gente não quer isso. Segundo, quando a pessoa precisa ser criativa ou estratégica, ela gera menos ideias ficando assim. E qual é a alternativa? Mãos de humildade, postura aberta, segurar um copo, digitar, fazer anotações. Qualquer outra coisa. Qualquer coisa menos isso. Qualquer coisa. Eu adoro usar apoios. Eu, para não cruzar os braços, porque eu também gosto de cruzar. Sim. É bem relaxante, né? Eu sei. Mas se você está pensando, processando, tudo bem cruzar. Sim. Se você precisa de um minuto, para dar uma pausa ajuda. Em apresentação, eu seguro o passador de slide e uma caneta, porque toda vez que penso em cruzar os braços, eu lembro: opa, tô com o controle. E quando a gente tenta tirar esses maus hábitos não verbais, tipo cacoetes, cruzar os braços, tudo isso entra nessa lista. Postura, né? Sim, é muito difícil só falar: não faz isso. Eu prefiro que você substitua. Você sabe que cruza os braços. Dá pra segurar uma caneca? Uma caneta? Um passador? Ter sempre um caderno tipo Moleskine? Eu tenho um aluno que carrega uma Moleskine o tempo todo, sem precisar. Ele só segura. Ele leva, abre, anota a data, o nome da reunião, o que comeu no café da manhã e pronto. Ele usa isso porque senão coloca a mão no bolso ou cruza os braços. Então fica com o caderno na frente porque ajuda a se sentir mais firme, centrado. É uma ferramenta de substituição. Isso, uma ferramenta de Sim. substituição. Então pensa, que objetos você pode usar para te ajudar nisso? E quanto àquele hábito de... aquela coisa, de entrelaçar os dedos? Olha a diferença. Assim, quando eu estou apertando com força, dá pra ver tensão? É se controla, Vanessa, né? Mas tipo, Já isso aqui se chama steeple. só as pontas dos dedos. Ah, eu adoro o steeple. Sim, é quando você junta as pontas dos dedos como a torre de uma igreja. O Kevin faz isso o tempo todo. Exatamente. Você vai ver que quando ele está Direto. pensando no acordo, ele faz assim. Por quê? Fica Não dá encostando. uma sensação de total controle? Sim. Tipo, isso é um gesto de poder muito bom. Um dos sinais de competência.
Por isso está na capa do livro, para passar alta competência, porque tem a ver com assumir o controle. A gente ama o steeple porque ele mostra as palmas das mãos, ou seja, você não está escondendo nada. Você aponta pra alguém ou deixa assim pra cima. Tanto faz, o que ficar natural. E assim em formato de diamante. Eu não faria assim, tipo, olá pessoal, Sim. bom dia. Então aqui ou apontado pra frente, tudo bem? Isso. Assim está ótimo. Só cuidado com ficar tamborilando e dando tantas batidinhas nos dedos, porque fica com cara de vilão, tipo o Sr. Burns. Tipo o Smeagol, sim. Eu gosto, mas esse aí eu não curto. Porque parece que você está armando algo e pode ficar meio estranho. Melhor um do tipo, tá, tô pensando. E um aviso. Use só os sinais que você já testou e que ficam naturais. Tem sinais no livro, são 96 ao todo. Alguns já tentei de tudo quanto é jeito e ainda não gosto. Qual é o sinal mais forte que você não gosta, mas sabe que é muito eficaz para carisma, conexão, confiança ou liderança? Provavelmente volume. A pesquisa mostra que quem fala mais alto é levado mais a sério. Só que isso me deixa um pouco desconfortável. Mesmo no palco, empolgada, eu não quero virar aquela pessoa gritando: "Deixa eu te contar uma coisa muito." Ai, que horror. Sim. Mas dinamismo de volume é um sinal que eu ensino no livro e que eu ainda peno para fazer. A pesquisa mostra que a pessoa parece mais confiável e competente. Mais competente. É um sinal de competência. Porque se você fala baixo demais, parece que nem você acredita no que está dizendo. Na verdade, é dinamismo de volume. É sobre conseguir ajustar o volume à sua intenção. Por exemplo, Então é entonação e variação nos momentos certos. sim, sim, sim. Por exemplo, eu me sinto meio ridícula fazendo isso. E é por isso que eu travo nesse sinal. Deixa eu te contar uma coisa. Muito importante. Sim, Eu me sinto ridícula, mas tem gente que faz muito bem. E funciona demais. as pessoas ficam muito carismáticas quando acertam a entonação, a inflexão. É isso? A variação de voz. No Toastmasters, isso é uma das Sim. lições iniciais para se comunicar bem. Um dos exercícios é fazer um discurso de 5 minutos usando entonação. É bem, você tem que entender É quando difícil. pausar Quando você e está desacelerar. E quando subir de novo. Sim. Né? E tudo isso ainda sendo autêntico. Tem gente que faz isso naturalmente. É muito boa nisso. Um dom natural. Eu não sou assim. Por isso eu não tenho podcast, eu tenho YouTube. Porque no YouTube, eu compenso com gesto e expressão facial. Em áudio puro, eu sinto que não sou dinâmica o bastante na voz. Então, esse é um sinal que eu treino. Mas controlar meu volume ainda é difícil para mim. Então tem isso e esses gestos com as mãos. Na mesa também funciona? Sim, tranquilo, relaxado funciona. E mãos abertas na mesa? Vamos falar de palma para Corpo cima aberto. versus palma para Sim. baixo. Quando pesquisava para o livro, procurava meus sinais favoritos, que estão na cara e ninguém percebe. Acabei de usar um. E aí descobriu que são os favoritos. São os meus Sim, favoritos. você fez agora. Bem orgânico, bem natural. Eu tô bem feliz agora, tá. Parece que você está conversando com uma amiga, deixando fluir naturalmente. Deixa eu te contar um segredo. Sim, tá, isso foi ótimo. Eu fiquei bem empolgada. Tá, eu amo sinais que estão na cara e ninguém vê. Eu tinha exemplos políticos, de celebridades, Britney, Lance Armstrong, mas eu queria exemplos históricos. Aí eu fui olhar pinturas famosas e reparei que A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, tem sinais escondidos. Você vai notar que, pela composição, o Cristo fica no centro. O Da Vinci colocou ele bem no meio. Muita gente não percebe que, nessa imagem, o Cristo está assim, uma palma para cima e a outra para baixo. É difícil ver nesse enquadramento. A palma esquerda está para cima e a direita está para baixo, apoiada na mesa, né? E isso é bem interessante porque pouca gente repara de primeira. Mas por quê? Por que ele faz isso? Por que ele colocaria a mão desse jeito? O que isso significa? Vamos para o que a pesquisa mostra. Palma aberta é um gesto universal de abertura. Quando a gente quer algo, o que faz? Estende a mão aberta. Quando a gente... Me dê algo. Sim. Quando a gente oferece algo, faz o quê? Mostra a mão aberta. Quando está aberto a sugestões, deixa a palma visível. Já palma para baixo é sinal de alta competência. Passa dominância e comando. Pensa em certos ditadores do passado que viviam fazendo esse gesto. Por quê? Porque é um gesto bem dominante. Quando alguém está dando ordem, costuma ser aquele fica quieto, senta aí. Né? Agora eu não quero te ouvir. É bem direto. E tem um ar de corte, né? Principalmente se você balança a mão para a pessoa. Então por que usar os dois sinais? Porque eles se equilibram perfeitamente. O Cristo é retratado como a figura mais elevada e mais carismática da pintura. E o que ele faz? Ele equilibra acolhimento e competência. Mostra abertura e generosidade.
E, ao mesmo tempo, autoridade direta. De que ano é essa pintura? 1498. Sim, eu acho que o Da Vinci escondeu sinais para fazer o espectador sentir: uau, ele é carismático. E a lição prática é: se você vai dar uma orientação e não quer debate, use palma para baixo. Algo como: pessoal, precisamos entregar isso. Vamos ser eficientes, bem objetivos. Preciso que vocês façam isso para mim. Apenas vá. Sim. Se você quer feedback, aí é diferente. Quando eu abro para perguntas, eu digo: como eu posso ajudar? Que perguntas eu respondo? Aí eu estou em palma aberta. É sutil, mas muito forte. Então é assim que ele mostra esse equilíbrio. Outra coisa, se você medir o espaço que o Cristo ocupa, ele é quem ocupa mais. Ele tem a maior distância entre o ombro e o lóbulo da orelha. Ele está assim. Sim, porque ele inclina a cabeça. Inclinar é um gesto de acolhimento. E ele é o único ali com inclinação de cabeça e postura expansiva ao mesmo tempo. Tem vários sinais escondidos construindo essa leitura. Agora olha o Judas. Mesmo sem saber a história, é o personagem mais suspeito na pintura. Repara que ele está com o punho fechado, né? É o único com punho fechado e com afastamento. Ele vira o corpo para longe da gente. E a gente já falou. Se afastar é sinal de zona de perigo. Então é a pessoa que depois vai trair o Cristo. E como o Da Vinci sinaliza isso? Com sinais escondidos. Punho fechado, que passa contenção e raiva, e o corpo virado. Uau. Como quem vai mentir? Eu mostro isso porque a gente não percebe que esses sinais chegam pra gente o tempo todo. Eu analiso muito político no meu YouTube, e até em campanha eleitoral, numa única foto, tem milhares de sinais sendo passados. E é bom saber o que está chegando. A pinça do polegar. Sim, a pinça do polegar. Isso é Obama, né? Ele fazia isso o tempo todo, não fazia? O engraçado é que o Obama era de apontar o dedo. E ninguém gosta de ser apontado. Como humanos, é tipo, deixa eu te falar Certo. o que você deve fazer. Então eu acho que ele foi treinado, porque de repente ele parou de apontar e ficou só na pinça do polegar. É um gesto esperto, porque no Ocidente o polegar é joinha. Boa. Mandou bem. E também é curtir, né? Total rede social. Curte, curte, curte. Me dá um like. Então essa pinça com o polegar é um joinha bem sutil. Cada vez que ele faz, e ele nunca fecha a mão com força. É relaxado. É relaxado. É quase um polegar aberto. É um polegar aberto porque passa. Ok, like, curtir. E ainda passa. Isso aqui eu quero que você guarde. Visualmente parece até um tópico. Verdade. Vou te dar um ponto pra você lembrar. Sim, E o Obama, eu vou tentar imitar o Obama. E vai dar vergonha nos dois, tá? tudo bem. Eu não sou boa de Tá tudo bem. imitação. Mas ele faz uma coisa muito interessante. Ele usa entonação descendente. A gente falou da entonação de pergunta quando a voz sobe no fim. O Obama desce no fim das frases. Ele joga as palavras para baixo. E isso soa bem autoritário. Então lá vai. Agora é ele Vamos ver. jogando as palavras para baixo. Ele faz. Sasha, Malia, é muito importante que o que a gente fizer hoje seja lembrado para sempre. E se a gente não fizer isso, a gente vai se meter num problemão. Foi uma péssima imitação. Foi ok. Mas deu pra sacar, né? Claro. Ele joga as palavras pra baixo e isso passa autoridade. Então só esse sinal vocal já faz a gente pensar. Ele sabe do que está falando. Certo. Parece mais autoritário, mais confiante. É mais autoritário. Diferente se ele falasse Sasha, Malia. Eu tenho uma coisa muito importante pra contar. É muito importante fazer isso pro nosso futuro. Dá pra imaginar ele discursando assim? Então essa entonação ajudava, porque ele também cria muito espaço na boca. Ele fala com bastante espaço no meio, bem lá dentro. E isso mantém a ressonância mais baixa, porque tem espaço no fundo da boca. E isso dá mais ressonância. Foi boa. Obrigada. Sério, foi uma boa imitação. Gostei. Sim, ficou boa. Não ficou com vergonha alheia? Nada. Foi ótimo. É porque ele cria esse ponto de ressonância baixo. E a gente gosta. Então essa entonação descendente é bem importante. Tem muitos sinais bons. O poder da pausa. A pausa de poder. Um erro que eu cometia era pausar no fim da frase antes de continuar para a próxima frase. E aí alguém me interrompia, né? O erro comum é: a pessoa dá uma ideia, pausa e continua. Pausa é poderosa. Gente poderosa usa pausa. Mas se você pausa entre frases, o outro te corta porque acha que acabou. Melhor usar o que eu chamo de pausa de poder.
Pausa de poder é quando você pausa bem antes de soltar o principal. Então não é no fim da frase. Certo. É no meio, antes de você revelar algo. Muito importante. Então deixa eu te contar uma coisa muito importante. E aí continua. Isso, exatamente. O erro é a pessoa falar: aconteceu algo muito importante na minha infância que eu quero te contar. Pausa. Foi quando eu... A pessoa fica: eu falo com você? Faço outra pergunta? Isso cria confusão na conversa, e é a última coisa que você quer. Em vez disso, me quero compartilhar uma história muito importante da minha infância. Isso cria muito mais curiosidade, porque a pessoa pensa: opa, da infância. E aí eu não tenho vontade nenhuma de interromper. Essa já é uma dica bem avançada. Isso fica lá pro final do livro. É avançado porque, se você sofre com interrupções, vale treinar a troca das pausas e pensar: onde dá pra criar um pouco de drama? Drama. Criar Sim. o drama. Volume e pausa. E a propósito, Obama fazia isso muito bem. Ele transmitia um ponto, certo? Ele estava indo para a sua residência e diria: o que este país precisa é de melhores sistemas. Eu não disse nada demais, mas a pausa já te faz pensar. Melhores o quê? Que sistemas a gente precisa? Não é só o que você diz, é como diz. Isso. Embora o que você diz também importe bastante. Precisa de competência também. Isso é o último capítulo. Eu fecho falando do verbal. Porque a gente fala muito de não verbal e voz, mas as palavras contam, como vimos nos termos de realização. Sim, Agora, se você junta isso com pausa de poder e uma pinça com o polegar, sim. se prepara, mundo, você está chegando com tudo. Isso é grande. O mais importante para mim é aprender a curar os traumas e gatilhos do passado que fazem a gente reagir no automático quando a vida acontece. A gente fica tenso, reativo, fala o que não queria, se arrepende do que faz, desconta nos outros, seja lá como for. Curar as memórias, dores e frustrações do passado, seja o nome que você der, é uma das coisas mais poderosas. A segunda é dominar a arte da comunicação e ficar confortável na própria pele e na própria voz. E o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi extremamente marcante para muita gente aprender a se conectar socialmente. E, de novo, na vida, ou a gente faz as pessoas comprarem a nossa visão, ou faz elas se afastarem. Tudo dependendo de como a gente comunica, se conecta e se passa confiança ou não. Este livro e sua pesquisa têm sido muito fortes para muita gente, inclusive para mim. Eu aprendo muito e sinto que estou sempre estudando isso, Sim, porque parece que nunca dá para aprender demais sobre a ciência das pessoas. sim. Então, primeiro, quero que as pessoas continuem se curando, porque é uma jornada. É E segundo, quero que elas aprendam a entender Sim. pessoas. Voltando à frase que mudou o começo da minha vida adulta. As pessoas não ligam para o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa. Se você aprende a comunicar isso, você vai muito mais longe. E dá até para ir bem com menos habilidade e menos esperteza. Se você souber ser profundamente empático e tiver habilidade de conexão com os outros, isso te leva longe. E com o tempo, você também precisa ter competência e ser bom em alguma coisa. Sim, e quem está assistindo já tem isso, né? A gente sabe. Você precisa ter habilidades. E é sempre importante investir em desenvolver novas também, para ficar mais competente. Mas este livro e seu trabalho são muito valiosos e importantes. Cues. Master the Secret Language of Charismatic Communication. Pequenos sinais. Impacto incrível. Vanessa Van Edwards. Quero que todo mundo pegue esse livro. Compre Obrigada. algumas cópias para os seus amigos, para os amigos mais introvertidos, para os que travam socialmente, para os mais ansiosos. Carisma é um superpoder. É um superpoder. É um superpoder quando usado do jeito certo. E o ponto é, se você usar errado, a vida vai te colocar no lugar em algum momento. Isso mesmo. Uma hora as coisas ruins acontecem e continuam acontecendo. E isso te drena. Te drena. Então, o mundo vai te colocar no lugar se você não usar humildade junto Sim. com o carisma. Mas eu estou muito animado com o livro. Quero mergulhar mais e até rever esta entrevista. Quero que o pessoal pegue o livro. E dá para te acompanhar no site scienceofpeople.com, que tem uma newsletter incrível que eu assino. E tiro muita coisa boa. Obrigada. Você está sempre trazendo pesquisas novas. Sempre. E um monte de conteúdo por lá. scienceofpeople.com. No Instagram, Twitter, Facebook. É V. Van Edwards. Sou eu. Em todas as redes. E tem o seu YouTube. É divertido demais de assistir. Sim. Você destrincha essas coisas visuais todas. Sim. Tem umas coisas que não entraram no livro porque eram visuais demais. Era difícil explicar só com texto. Então, se você quiser um gostinho, eu analiso o The Rock. Nossa, sim, ele é Porque ótimo. quem não quer ver dezenas de sinais do The Rock? Eu analiso ele.
Faço um mergulho na Britney Spears, porque aquilo daria um livro inteiro e não coube. Faço também o Morgan Freeman. Como ele consegue aquela potência vocal? Que legal. Princesa Isso Diana. é legal. Porque a gente é tão fascinado por ela. E Justin Bieber. Então tem várias análises Boa. lá, se você quiser só um gostinho. Adorei. Sim, Isso fica tudo no Science of People? fica no YouTube e também no Science of People. E a nossa entrevista está lá também, então podem ver lá. Sim. Antes das duas últimas perguntas, quero reconhecer você, Vanessa, por estar sempre aparecendo. Para um introvertido que se sentiu meio deslocado socialmente, exige muita coragem se expor, estar na frente de câmera, subir em palco, estudar tudo isso e ainda compartilhar. Isso é bem desafiador para introvertidos. Então, pela jornada que você viveu para... Curar e curar. É enorme também. Mas a sua jornada e essa constância em aparecer e colocar esse trabalho no mundo são muito inspiradoras. Fica aqui meu reconhecimento. Obrigada. Eu já te fiz essa pergunta antes, mas ela se chama A Pergunta das Três Verdades. Imagina que é seu último dia na Terra, daqui a muitos anos. E por algum motivo, todo o seu trabalho vai embora com você. Ninguém mais tem acesso ao seu conteúdo. Mas se você pudesse deixar 3 lições para o mundo, quais seriam? A vida é curta demais para fingir. Encontre o seu calor humano de verdade, ou a sua competência de verdade, ou então, abandone o personagem. Existem vários tipos de carisma. Você não precisa ser o extrovertido animadão. Pode ser o sábio competente, o líder quieto e forte, ou alguém empático e acolhedor. Tudo isso é carisma. São estilos diferentes. E por último, suas palavras têm poder. Seus sinais têm poder. Não desperdice. Uma palavra pode mudar o estado físico e emocional de alguém. Então, a cada palavra que você solta, pensa: como eu posso impactar as pessoas para o bem? Isso é poderoso. Qual é a palavra mais poderosa para impactar alguém de um jeito positivo? Eu diria gratidão. Toda vez que você fala, obrigado, eu valorizo isso, eu sou grato, você dá reconhecimento para a pessoa. E também sente gratidão em você. É a única palavra que eu consigo pensar que funciona nos 2 sentidos. Uau, Posso terminar com gratidão? claro. Quero te agradecer muito porque você virou uma chave na minha carreira. Você acreditou em mim, me ouviu de verdade, colocou meu trabalho no mundo e as pessoas ouviram. Foi um divisor de águas na minha carreira. E você me incentivou a fazer podcasts e me fez ver que eu consigo fazer isso em ambientes seguros. Sim, Eu tinha um pouco de medo disso. Você me fez perceber que eu posso encontrar as minhas pessoas e só preciso falar com elas. E você sempre diz: como eu posso ajudar? Eu sou muito grata por isso. agradeço. Sim. E obrigado por ter Sim. voltado. A incapacidade de controlar a raiva quando estão frustrados, decepcionados ou estressados. Uma sensação de vergonha. Então, se alguém aponta uma falha, a reação tende a ser de fúria. Uma sensibilidade reativa à crítica. Então, se alguém aponta qualquer coisa, elas